galera, beleza? Estamos aqui de novo, eu e você, eu, professor Otto, e você que vai passar no Enem. É isso aí, vem comigo. Hoje a nossa aula aqui no curso preparatório para o Enem é sobre o Segundo Reinado. Galera, presta atenção, o Segundo Reinado tem 6 tópicos que a gente precisa analisar. Quais são eles? A questão do parlamentarismo às avessas, a questão do ciclo do café, a questão da modernização, a Guerra do Paraguai, as leis escravistas e a crise da monarquia. Com esses 6 tópicos a gente mata praticamente tudo de Segundo Reinado que pode cair no Enem. Então vamos lá, um a um, para ver esses tópicos. Galera, o nosso sistema parlamentar foi criado no ato adicional de 34, que a gente viu na aula passada, no período regencial. Nossa monarquia constitucional foi transformada numa monarquia parlamentar. Porém, o nosso parlamentarismo ganhou o apelidinho de parlamentarismo às avessas. Por que parlamentarismo às avessas? Galera, o sistema monárquico parlamentar foi inventado na Inglaterra na Revolução Gloriosa, lá no século XVII. Meus amigos, qual era a ideia? Limitar totalmente o poder do rei. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento e o chefe do executivo é o primeiro-ministro. Ponto. No Brasil, como é que funcionava? O rei reina, tem o parlamento e o rei governa ou não? Pô, ele faz o que ele quiser, porque ele tem um poder moderador. Lembra do poder moderador que a gente viu na última aula? Que dava ao rei poder absoluto? Pois é. Na nossa monarquia parlamentar, o rei continuava com poder moderador. Então, o que seria um esquema para limitar totalmente o poder do rei? No Brasil, não limitou em absolutamente nada. Por isso, virou o parlamentarismo às avessas. Maravilha, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Para você entender, quem escolhia o primeiro-ministro no Brasil? O rei. Quem escolhia o parlamento? O voto censitário. E se houvesse choque, o primeiro-ministro não conseguisse governar com aquele parlamento? O rei escolhia. Se trocava de primeiro-ministro ou se simplesmente pegava todo aquele parlamento que havia sido eleito e jogava fora e convocava novas eleições. Ou seja, no nosso sistema parlamentar, o rei continua mandando a mesma coisa. Por isso, a gente vai ter esse nomezinho de parlamentarismo às avessas. Agora eu pergunto, Dom Pedro II ficava se enfiando o tempo todo nas questões políticas que nem seu pai? Não. Dom Pedro II ele teve muita habilidade política. Isso aqui, ó, sintetiza a história política do Segundo Reinado. Nós tínhamos 2 partidos, os conservadores e os liberais. E Dom Pedro ficava, ó, ora dando poder a um, ora dando poder a outro, com muita diplomacia, levou ali, ó, na aguinha morna, gostosinha, todas as questões políticas. Foi um período de muita paz, tirando o comecinho que a gente já vai ver aqui, a Revolução Praieira, algumas revoltas liberais ali, mas foi isso, um período bastante longo de tranquilidade política no Brasil. Show de bola, galera? Vamos falar um pouquinho então sobre o ciclo do café. Dom Pedro II foi um cara de muita sorte. Ele botou sua bunda real no trono e o preço do café disparou. E o café começou a dar muito lucro. Porque ele é muito legal? Não. Porque Araújo de Lima, o regente que governava antes de Dom Pedro assumir, criou uma série de coisas que fez com que o café passasse a ter muito mais valor e ser produzido em maior número no Brasil, o que gerou o início do ciclo do café. Só que como ele fez isso e logo saiu do poder, quem colheu os louros da vitória do café foi Dom Pedro II. Então o café explode no Segundo Reinado, dando início ao ciclo do café. Galera, aonde esse ciclo vai acontecer? São Paulo, no Vale do Paraíba. Por quê? Por causa da disponibilidade de mão de obra e por causa da fertilidade do solo, o solo de Massapê. Maravilha? A gente, ao longo da República, do Segundo Reinado, a gente vai ter uma série de leis contra a escravidão, que a gente já vai falar. Então, cada vez se tornou mais difícil comprar esse escravo. Então, o que vai rolar, galera?
vai ocorrer uma gradual substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, certo? A principal etnia imigrante que vai vir para cá é a italiana, para ocupar o lugar dos escravos negros nas plantações de café. É legal também lembrar, galera, que no ano de 1861, pela primeira vez em nossa história, tivemos uma balança comercial favorável. Cara, que coisa massa! Ganhamos mais dinheiro vendendo café do que importando outros produtos. Que coisa bacana! Agora nós somos independentes economicamente da Inglaterra. Que bom! Começa aqui a nossa dependência com quem? Com os Estados Unidos. Na verdade, a gente trocou. Antes do café, a gente dependia da Inglaterra. Agora a gente depende dos Estados Unidos. Mas é uma dependência pautada em pilares bem mais saudáveis. A gente não depende do empréstimo de dinheiro dos Estados Unidos, que nem a gente dependia da Inglaterra. A gente depende do mercado consumidor americano. Por que a gente passa a depender dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o maior consumidor de café do Brasil, certo? Agora, a balança comercial favorável deu ao Brasil uma autonomia econômica que antes a gente não tinha. Maravilha, galera? Vamos passar aqui para o próximo tópico, ainda falando sobre as questões políticas que a gente estava falando lá no começo da aula. Galera, lembra que eu falei que foi um período de paz, bastante paz do Segundo Reinado? Dom Pedro, ele teve uma habilidade política para evitar revoltas e coisa e tal? Pois é, no comecinho do Segundo Reinado, não foi bem isso que aconteceu lá em Recife, lá em Pernambuco. Vai rolar lá a Revolução Praieira, que está lá no edital do Enem, né, cara? Então vamos dar uma olhadinha aqui para ficar ligado no Enem, para se essa parada cair a gente saber matar. Bem, em Pernambuco, quem estava assim se destacando, o partido que estava se destacando era o Partido Liberal Recifense, também conhecido como Partido da Praia, ok? Esse partido apresentava as suas vontades e as suas ideias no jornal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Por isso que era conhecido como Partido da Praia. Maravilha, galera? Esses caras, eles tinham ideias bastante liberais. Eles falavam de abolição, eles falavam de república, eles falavam de federalização, eles pensavam um Brasil bem mais liberal. Maravilha? Porém, essas ideias não fizeram com que Dom Pedro colocasse um representante, um presidente liberal aqui. Na verdade, Dom Pedro II ficou com um pouco de receio de colocar um presidente de província liberal e acabou indicando para lá um presidente de província conservador, o que levou o Partido Liberal Recifense a pegar em armas e a travar um conflito que se estendeu por mais de 4 anos, que é o que a gente chama de Revolução Praieira. Ou seja, os liberais lutando contra o domínio dos conservadores em Recife. Maravilha, galera? Vamos partir aqui. Galera, a gente vai ter aí uma tentativa de industrialização criada por Mauá, pelo Barão de Mauá. Vamos entender o que foi isso. Os tratados de 1810, criados quando a corte portuguesa estava no Brasil, fixaram taxas alfandegárias bastante baixas para o nosso país. Produtos ingleses entravam aqui pagando 15% de taxa. Outras nações pagavam 24% de taxas, ou seja, taxas muito baixas. Essas taxas baixas não conseguiam proteger uma indústria nacional, então a gente simplesmente não industrializava. Quando isso vai mudar? Em 1844, quando é lançada a tarifa Alves Branco, que vai dizer o quê? Que qualquer produto industrializado, produzido no Brasil, teria o seu concorrente externo taxado em 60%. Opa, 60% é uma tarifa alfandegária interessante, que defende. Barão de Mauá, então, uma vez que sai a tarifa Alves Branco, fala, bora começar a industrialização. E monta uma siderúrgica e um estaleiro. Siderúrgica, estaleiro, por que ele opta por isso? Porque são indústrias que se ligam à economia cafeicultora. Não está entendendo?
A siderúrgica vai fazer o quê? Estradas de ferro para levar o café das regiões produtivas aos portos. E o estaleiro faz o quê? Navios para transportar esse café, esse produto. Show de bola? Agora, quem não vai gostar nada disso? Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos que vendia ferrovias, Inglaterra que vendia navios, vão pressionar o parlamento brasileiro que, com medo da influência inglesa, com medo do poder da Inglaterra, né, que na época... Galera, o que está acontecendo com a Inglaterra nessa época? Imperialismo, né? A Inglaterra está partindo para cima de todo mundo, aquela coisa louca lá na Ásia, na África, pá. Tu acha que o Brasil vai encarar de frente a Inglaterra e vai negar um desejo inglês? Claro que não. Então, o parlamento brasileiro, cedendo à pressão inglesa, lança a Lei Silva Ferraz. Essa lei, ela baixa os impostos sobre os navios de 60% para 5% e quebra o Barão de Mauá, quebra a primeira iniciativa de industrializar o Brasil. Ok, galera? A gente vai terminar o segundo reinado com meia dúzia de indústrias no Brasil, certo? A industrialização efetiva vai começar apenas na República Velha. Maravilha? Mas esse tópico a gente vê na próxima aula.